Fala, galera. Bom, vídeo de hoje, um exercício sobre estática, né? Bora lá. Então, o exercício em questão é esse daqui, tá? E ele diz o seguinte, anunciado, ó. Um sólido encontra-se em equilíbrio sob a ação de três forças somente. Aí pede para a gente marcar uma afirmativa aqui que seja a correta, né? Então, primeira coisa, as três forças são necessariamente concorrentes? Bom, o que quer dizer uma coisa concorrente, né? Concorrente é uma notação que a gente usa na matemática, né, para retas, para dizer que elas se cruzam em apenas um único ponto, né, formando aqui quatro ângulos, né? Então, isso aqui são retas concorrentes. Então, elas se cruzam em um único ponto. Então, seria dizer, por exemplo, que se você tivesse um sólido, né, vamos dizer que um sólido desse tamanho aqui, que teria forças atuando, né, e que elas se encontrariam em um único ponto, né, vamos dizer assim. Estejam convergindo ali para um único ponto. Bom, para manter um corpo em equilíbrio, não necessariamente eu tenho que ter retas concorrentes. Por exemplo, esse aqui poderia ser um exemplo que as retas são concorrentes, né? No caso que as forças, né? Que as forças são concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Porém, eu posso dizer às vezes que esse corpo aqui não vai estar em equilíbrio, né? Porque às vezes se eu colocar a conversão dessas forças, né? O ponto que elas vão se convergir nesse ponto aqui, então eu posso dizer que essas forças não são necessárias para deixar esse cara em equilíbrio, né? Às vezes ele vai tombar para o lado de cá, né? Ou ele vai cair, alguma coisa desse tipo. Então você tem que levar em consideração também as dimensões desse sólido, né? Então, as dimensões desse sólido. Então, dizer que elas têm que ser necessariamente concorrentes está incorreto, né? Por exemplo, eu poderia colocar essa força, né, vertical aqui, ó, poderia trazer ela mais para cá para poder causar um equilíbrio, né? Mas aí ela não seria mais concorrente, né? Concorrente a essas duas aqui. Então, ela estaria aqui na vertical, né? Numa linha de ação aqui diferente desse ponto aqui que eu tinha destacado. Tá? Então, as três forças são necessariamente concorrentes? Não, não tem que ser necessariamente concorrentes. As três forças não podem ser concorrentes? Não, alguma situação elas podem sim, tá? Então, quando a gente vai analisando as afirmativas, tá? Você tem que pensar em todas as situações, porque essa frase aqui ela tem que valer para tudo, né? Então, as forças não podem ser concorrentes. Para todas as situações vai acontecer isso? Não, né? Em algumas situações, retas, as forças concorrentes vão deixar o cara em equilíbrio, sim. Tá? As três forças são necessariamente paralelas? Bom, cara, se botar as forças todas paralelas, você pode deixar em equilíbrio, sim, né? Mas elas têm que ser necessariamente, sempre, em todas as situações, elas têm que ser paralelas? Não. Você pode ter, por exemplo, uma situação de equilíbrio, né? Alguma coisa assim, ó, forças assim. Então, aqui as forças não são paralelas e eu posso ter uma situação de equilíbrio, tá? Então, isso aqui também não. As três forças não podem ser paralelas? Podem, pode existir uma situação de equilíbrio em que eu tenha forças paralelas, né? Ou seja, na mesma direção, né? Não necessariamente no mesmo sentido, mas na mesma direção. Tá? Por exemplo, essa daqui é uma situação que eu poderia ter um equilíbrio. Mas é sempre que vai acontecer equilíbrio só nessa situação? Não. Tá? Então, as três forças não podem ser paralelas? Podem, que está aqui, né? Então, essa daqui está incorreta também. Então, logo, é a alternativa letra E, né? Nenhuma dessas alternativas aqui, ela afirma alguma coisa que é verídico para todas as situações. Ok? Então, é isso aí, galera. Valeu e um abraço.